mensagem é: dias melhores virão. Você pode repetir comigo, você que está em casa? Diga comigo: dias melhores virão. E eu quero usar o texto que está em Isaías, capítulo número 61, verso número 4, que diz o seguinte: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Sabe, querido, quando o profeta Isaías escreve e começa o capítulo 61, ele começa falando de salvação. Ele começa falando de edificação. Ele começa falando de reestruturação. Bill Johnson tem uma frase que diz o seguinte: se houver uma área em nossa vida no qual não exista esperança, é sinal de que ela está sob a influência de uma mentira. É mentira quando as pessoas dizem que as coisas não vão melhorar. É mentira quando as pessoas dizem que não tem jeito, que não tem solução. Isso não é verdade. Porque se nós estamos em Deus, a Bíblia nos garante que nós somos mais do que vencedores. E se nós somos mais do que vencedores, querido, escuta o que eu vou te dizer: dias melhores virão. Dias melhores virão. Sabemos que toda tempestade ela passa, todo vendaval ele passa. E o que nós precisamos, pastor? Nós precisamos confiar no Pai, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar na sua palavra. Olha o que o texto diz: eles reconstruirão as ruínas, eles reconstruirão os escombros, as cidades arruinadas que têm sido devastadas. Sabe, a palavra ruínas quer dizer cair arquitetonicamente. É o termo que descreve o resto, destroço ou vestígios de uma estrutura. Escombros quer dizer destroços, entulhos. Arruinadas quer dizer abatido, aniquilado, arrebentado, destruído, falido. E devastado quer dizer assolado, que foi absolutamente destruído, que foi completamente arruinado. Muitas pessoas estão vivendo isso nesses dias. Muitas pessoas estão vivendo exatamente na condição em que o povo de Israel vivia. Tem muitas coisas assolando a sua vida, tem muitas coisas devastando a sua empresa, os seus negócios, sua vida financeira ou espiritual. Quantas palavras difíceis podemos expressar nesse tempo de pandemia? É triste porque nós poderíamos colocar palavras de vitória, poderíamos estar descrevendo um tempo muito precioso, um tempo de crescimento. Mas a verdade é que muita gente está vivendo como o profeta Isaías está descrevendo. Mas eu tenho uma palavra profética para você. A nossa máxima não é de destruição, a nossa máxima não é de assolação, a nossa máxima não é de juntar destroços. A nossa máxima é dizer para você que dias melhores virão na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na sua vida espiritual e financeira. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Dias melhores virão. Vamos avançar com fé, com esperança, porque Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. É tempo de avançar. Avançar não é ficar parado, avançar não é ficar chorando, avançar não é ficar se lamentando, avançar é caminhar diante do alvo, é caminhar para o propósito, é caminhar naquilo que Deus tem para mim e para você. Quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o salmista está dizendo que ele está passando por um vale da sombra e da morte. E é importante que você entenda isso nessa noite. Diante de um vale de sombras, de escuridão, de morte, precisamos avançar. O salmista diz: ainda que eu ande, não fique parado, meu irmão, não fique prostrado, minha irmã.
talvez ruínas, sabe, talvez assolação, destruição, talvez um furacão está passando pela sua vida, mas eu estou aqui para dizer algo para você: não fique parado, é tempo de avançar, porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Você recebe isso? Martin Luther King diz o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Precisamos avançar. Precisamos, sabe, ir na direção do alvo daquilo que temos para mim e para você. Ainda mais e por mais que as coisas estejam difíceis, não podemos parar. Não podemos parar. Sabe por quê? Ouça o que eu vou te dizer. Tudo que é externo é menor do que o que está dentro de você. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Sabe, querido, você tem o Espírito de Deus, você tem sobre a sua vida a unção de Deus, você tem dentro de você o próprio Deus. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então por isso eu declaro e profetizo que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Eu profetizo que dias melhores virão sobre a sua vida. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muitos homens que viveram dias difíceis. Vamos ver exemplos de homens que diante de circunstâncias, sabe, desastrosas, avassaladoras, eles não pararam, eles não desistiram. Momentos complicados, notícias ruins, mesmo assim, eles aguardaram e conquistaram dias melhores. Nós fomos olhar para Jó. A Bíblia diz que Jó tinha tudo e de repente notícias ruins começam a chegar. Não atemorize o seu coração diante de notícias ruins. Não atemorize o seu coração diante das circunstâncias. Jó estava vivendo um momento muito precioso, muito bom, quando as notícias ruins chegaram. E aí no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 21, quando tudo estava perdido, quando tudo aparentemente estava destruído, Jó disse assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha perdido seus bens, perdido sua família, perdido seus funcionários, perdido tudo, mas Jó, no seu interior, nas suas convicções, ele dizia: o Senhor está comigo. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está conosco. O Senhor está ainda no governo da nação. O Senhor está no governo do mundo. A Bíblia diz em Jó 42, no verso 12, 13 assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em Jó 42, 16, 17 diz: depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, seus descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em uma idade avançada. Uou, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jó não desistiu, Jó não desanimou. A Bíblia diz que ele foi restituído em dobro. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Talvez você tenha perdido coisas nessa pandemia. Talvez você perdeu, sabe, casamento, família, irmão, irmã, parente. Perdeu dinheiro, perdeu empresas. Mas eu me levanto para dizer para você: dias melhores virão. E eu declaro a restituição do dobro de tudo quanto você possuía antes. E você vai viver dias melhores na sua vida. Dias melhores na sua vida. O sofrimento de Jó não se comparou com a glória que estava por vir. O outro exemplo que eu coloquei aqui para nós pensarmos nele um pouco
é sobre Davi. Davi era um menino que foi esquecido pelos pais, que não era lembrado pelos pais, que vivia nos campos. Um menino que cresceu com um cuidado diferenciado em relação aos seus irmãos. Davi era desprezado, Davi era, excluído. Ele poderia ser um jovem doente emocionalmente, ele poderia ser um jovem que poderia desenvolver na sua vida um complexo de inferioridade, ele podia ser alguém com tendências depressivas, ele poderia ser alguém que teria várias situações emocionais complicadas, mas não, Davi não deixou esses sentimentos entrar no coração dele. Davi não era um menino que ficava chorando pelos cantos por ser tratado diferente dos seus irmãos, não. Davi não se sentiu excluído, sabe por quê? Porque Davi decidiu governar as suas próprias emoções. E é importante que nessa tarde, nesse início de noite, você decida governar as suas próprias emoções, você decida governar a sua mente, você decida governar o seu coração. Para quê, pastor? Para você passar por esse momento de deserto, para você passar por esse momento difícil, querido. Decida dominar as suas emoções, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e é isso que eu profetizo. Dias melhores virão sobre a sua vida. Aprenda a lidar emocionalmente com isso. No Salmo 23, no verso número 1, Davi se levanta e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu olho para Davi, eu posso ver Davi olhando para a circunstância, olhando para os pais, olhando para a situação e dizendo: meu pai pode ter me abandonado, minha família pode ter me abandonado, meus irmãos podem ter me abandonado, porém, eu me alegro no Senhor, eu espero em Deus, o Senhor é o meu pastor, e em nada me faltará. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Assim como Davi olhava para aquela situação e cria na providência e na ação de Deus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo a ação, eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, dizendo para você que dias melhores virão. Você pode dizer isso comigo? Dias melhores virão. É isso aí, pastor. E Davi se tornou o maior rei de Israel. O maior rei em Israel. E entenda uma coisa: quanto mais difícil for a caminhada, mais satisfeito você ficará com a recompensa. Porque a recompensa que Deus tem para você, ela é grande, ela é extraordinária, ela é de fato e de verdade algo que você vai viver de uma forma tão feliz, tão extraordinariamente, porque grandes coisas Deus fará na sua vida, grandes coisas Deus fará na sua casa. Dias melhores virão. Pastor, e o que eu preciso fazer para viver esses dias melhores? Primeira coisa, renove diariamente sua dependência de Deus. Renove diariamente a sua dependência de Deus. Não dependa do homem, não dependa de pessoas. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que faz dele o seu braço forte e se esquece do Senhor. Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Jó, mesmo vivendo uma crise, mesmo vivendo dificuldade, ele esperava e dependia de Deus. Aproveite esses dias de dificuldade, aproveite esse tempo que nós estamos vivendo e renove diariamente a sua dependência de Deus. É a fé em Deus, meu irmão, que vai fazer com que o nosso coração
permaneça obediente. É a fé em Deus que vai fazer com que a voz de Deus ainda seja audível aos nossos ouvidos. É a fé em Deus que vai fazer com que o seu coração se mantenha aquecido. Renove a tua fé, a tua esperança. Creia e dependa totalmente do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz: se você clamar, você será ouvido. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, você será atendido. Renove, mantenha, aumente todos os dias a sua dependência em Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2:9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. A crise é um nome. A pandemia tem nome, coronavírus. A doença tem nome, talvez seja um câncer, uma AIDS, talvez seja um rim, um pulmão, uma perna. Porém, meu irmão, um nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Ele está acima de toda doença, de toda pandemia, de toda dificuldade. Clame a Ele, chame por Ele, e você verá que a resposta dEle virá na sua vida. Renove a sua dependência em Deus. Viva dias melhores em sua vida. Pastor, e se esses dias não vier? Entenda uma coisa: creia que tudo coopera para o seu bem. Confie em Deus. Dependa de Deus. Ele virá em teu socorro. Ele ouvirá a tua oração. Ele ouvirá o teu clamor. Ah, pastor, mas eu orei e Deus não fez. Deixa eu dizer algo para você. Ele não vai fazer o que é bom para... Aliás, Ele não fará o que você quer que Ele faça. Ele fará o que é bom para você. E talvez o que é bom para você nem sempre é a sua vontade. Deus vai fazer o que é bom para que o propósito dele se cumpra, não para que a sua vontade se cumpra. Você pode orar por uma coisa, mas Deus está querendo fazer outra. Talvez você orou para que seu pai, sua mãe, seu irmão não morresse. Ele morreu. Pastor, eu orei e Deus não respondeu. Não, meu irmão, Deus respondeu fazendo a vontade dEle. Você precisa crer que tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus não está aqui para fazer o que você quer fazer. Deus está aqui para fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Dependa totalmente do Espírito de Deus, dependa totalmente de Deus, dependa totalmente da palavra dEle para a sua vida. Confie nele, confie nele. Há uma música que diz: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. É isso aí. Às vezes nós não entendemos, mas uma coisa nós podemos fazer: glorificar o seu nome, agradecer a Ele. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Se você quer viver dias melhores, confie completamente em Deus. Em Deus. Segunda coisa, o que fazer para viver dias melhores? Encha sua mente daquilo que traz esperança. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias estava vivendo um tempo e ele disse assim: olha, eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu estou aqui, meu querido, meu irmão, minha irmã, para dizer algo para você. Talvez o tempo seja ruim, talvez a situação seja difícil, talvez as tempestades estão batendo na sua vida. Mas se você olhar para trás, quantas coisas boas Deus já fez. Quantos livramentos Deus já te deu. Quantas portas Deus já abriu na sua vida. Se você olhar para trás, quantos livramentos de morte, quantos livramentos de destruição Deus já fez.
estou te chamando nessa noite para que você possa encher a sua mente de coisas boas. Encha a sua mente, o seu coração de coisas boas. Não encha a sua mente, sabe, de coisas ruins. Não armazene em sua mente lixos. Tem muita gente nessa pandemia enchendo a mente de lixo. Tudo quanto é notícia ruim, ele compartilha. Ei, pare de compartilhar notícias ruins. Pare de compartilhar notícias que você nem sabe se são falsas ou verdadeiras. Já está provado aí pela mídia que uma notícia que é fake news, ela prolifera de uma maneira a atingir centenas de milhares de pessoas em segundos. Pare de compartilhar pelos aplicativos notícias ruins. Não seja um portador de desgraça. Encha a sua mente de coisas boas. Encha o seu coração de coisas boas. O Jeremias diz assim: olha, eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe, querido, se você olhar para trás, você vai ver quantas coisas boas Deus fez. Agora é tempo de você olhar para elas e encher o seu coração de fé novamente, para que você viva dias melhores na sua vida. Renove a sua mente, encha seu coração de notícias boas. Traga na sua memória aquilo que Deus já fez. Isaías 40 diz o seguinte, no verso 29, a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ah, querido, Hebreus 10, 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Sabe, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, ainda que você pense que não, mas Deus ainda está trabalhando em seu favor. Abra o seu coração, olhe para as promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus. Ouça novamente cada uma delas. Lembre-se de quando Deus disse que você seria. Lembre-se de quando Deus disse que Ele abriria as portas. Lembre-se da palavra. A Bíblia diz que em todas as promessas de Deus nós temos o sim da parte dEle. Então encha seu coração de esperança. Traga na sua memória aquilo que pode, de fato, de verdade, levar você numa nova perspectiva de vida. Eu quero hoje ativar uma atmosfera de memória acerca daquilo que Deus tem feito. Eu quero ativar hoje na sua vida uma atmosfera de esperança, de um futuro de paz. Jeremias 29 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem só pensa em desgraça, viverá desgraça. Quem só pensa em coisas ruins, viverá coisas ruins. Quem só pensa que o dia será mau, viverá dias maus. Mas quem enche o seu coração de esperança, quem enche o seu coração de expectativa de coisas boas, viverá coisas boas. E é isso que eu profetizo sobre você. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. É isso que eu profetizo sobre a sua casa. Dias melhores virão, se você encher a sua mente e o seu coração de expectativas daquilo que Deus pode fazer. Terceira e última coisa, você quer o que fazer para viver dias melhores? Simples. Cerque-se de pessoas altamente motivadas. Cerque-se de pessoas altamente motivadas. Lucas 5 diz o seguinte, olha o que diz esse texto. Lucas 5, a partir do verso número 18. Eis que uns homens
transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Esses 4 amigos verdadeiramente eram amigos. Certamente estavam dispostos a ajudar aquele paralítico. Eles pegam a cama e carregam a cama daquele paralítico. E quando chegaram aonde Jesus estava, em Cafarnaum, a Bíblia diz que havia uma multidão de gente na porta, estava lotado de gente, e não tinha como entrar. Por certo, eles disseram assim: vamos subir pelo telhado e já descer lá no meio da casa. Uma coisa difícil, não é fácil. Se já não é fácil subir numa casa, imagine com um paralítico. Se já não é fácil subir com um paralítico, imagine ele em cima de uma cama. Aqueles 4 homens, se tiver a ajuda de outros, eu não sei, a Bíblia não diz. Porém a Bíblia diz que eles subiram com ele em cima do telhado, tiraram as telhas e desceram o paralítico na frente de Jesus. O que fazer para viver dias melhores? Cerque-se de pessoas altamente motivadas. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que só fala: tá ruim, tá difícil, não vai dar certo. Não, essa pandemia vai quebrar todo mundo. Não, isso vai quebrar o país. Não, vai vir uma fome, você vai ver. Não, vai vir dias... Ei, querido! Sai fora desse povo. Sai fora dos pessimistas. Sai fora dos murmuradores. Sai de perto de pessoas que não conseguem enxergar um futuro de esperança. Sai fora, corta relacionamentos. Estou falando para você cortar mesmo. Passe longe de pessoas que, em vez de te colocar lá em cima, só querem te colocar lá embaixo. Não ande com pessoas que não conseguem enxergar saída, que não conseguem enxergar solução. Pastor, mas eu vou abandonar essas pessoas. Querido, não dá para você ficar perto delas. Sabe por quê? Porque elas vão minar a tua fé, elas vão minar a tua esperança. Ande com quem está motivado, ande com alguém que está enxergando no futuro, ande com alguém que está à procura de uma solução, não com quem só fica falando do problema. Pare de falar do problema e comece a enxergar a solução. Ande com pessoas assim. Esse paralítico, ele estava cercado de gente que estava decidido, determinado a ajudá-lo. Ande com pessoas assim, que estão determinadas a te levar para cima, que estão determinadas a te ajudar, que estão determinadas a ver o seu sucesso, que estão determinadas a ver o agir de Deus na tua vida. Porque tem gente, irmãos, que a vida dele é reclamar. Tem gente que eu conheço, e eu não preciso falar da igreja de ninguém não, eu posso falar da minha, da que eu pastoreio mesmo. Tem gente que quando não estava a pandemia, está dizendo: ih, mas está difícil. Veio a pandemia, ih, está difícil. E se amanhã acabar a pandemia, ele fala assim: ih, está difícil. Quando eu olho para a vida dele, só está vivendo dias difíceis. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu determino, é o que vai acontecer. Aquilo que está no seu coração, na sua mente, é o que você fala. E aquilo que você fala é o que vai acontecer. Eu só quero abrir um parênteses. Jó disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Se você, meu irmão, ficar rodeado de pessoas, cercado de pessoas que só vê desgraça, eu vou te dar uma notícia: só vai acontecer desgraça na sua vida. Credo, pastor, tu está profetizando isso? Não, estou profetizando, é o que acontece. É o que acontece. Esse paralítico foi curado.
Ei, deixa eu dizer algo para você. Paralisia não tem cura. Paralítico não anda. Mas quando tem pessoas que o cercam, quando tem pessoas motivadas que estão à sua volta, milagres acontecem. Então ande com pessoas assim. Ande com pessoas que colocam você diante de Jesus. Ande com pessoas que se esforçam o máximo a acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Eu estava essa semana pensando, o Fábio e a Vanessa estavam com Covid, a Vanessa estava muito mal e a gente acompanhando ele pelo telefone. E eu disse para ele: Fábio, quem está te ajudando? Não, pastor, o Benjamin está me ajudando, a Carla, né? O Fábio Ronda, a Nayara, tá, beleza. Aí, agora, quem ficou doente é o Benjamin. Quem ficou com Covid agora é a Carla. O que aconteceu agora? Agora tem pessoas do lado de lá, ajudando eles do lado de cá. É isso que eu falo. Cerque-se de pessoas altamente motivadas. Algumas pessoas me ligam: ah, pastor, eu perdi tanto. Ah, pastor, eu perdi 100 mil, perdi 400 mil. Ah, pastor, já comecei o ano. Ei, querido, escuta o que eu vou te dizer. Você pode ter perdido 100, 200, 500, 1 milhão. Eu estou aqui para dizer para você: dias melhores virão na sua vida. Você pode ter perdido um emprego, a casa, um parente, um amigo. Eu profetizo para você: Deus te dará novos relacionamentos, Deus te dará novos amigos, Deus te dará pessoas que vão somar com você. Dias melhores virão? Claro que virão. Cerque-se de pessoas altamente motivadas, pessoas que alimentarão a sua fé, que alimentarão a sua esperança, pessoas que de fato, de verdade, vão fazer você enxergar um futuro de paz, de provisão e de prosperidade. Como eu gosto de poder ajudar pessoas, como eu gosto de poder incentivar pessoas. Essa semana, uma irmã me procurou, não, eu liguei para ela. E ela está empreendendo um negócio. E eu disse para ela: Deus vai abrir novas portas. Deus vai fazer e vai mover sobre os seus projetos. E ela: pastor, tem muita gente no mercado. Tem fulano, tem beltrano. Mas eu estou dizendo, o seu negócio vai prosperar. E eu já comecei a ver uma coisa, a ver outra. Fazendo o quê? Motivando as pessoas a atingir os seus objetivos. Essa semana eu vi Tatiane tomando um kombucha. É isso, né? Kombucha, aquele chá. Motive as pessoas. Eu tenho visto Tatiane fazendo corrida e dizendo: tem que correr, vamos fazer caminhada, vamos fazer isso. Motivando. Quem anda com ela está motivado a emagrecer, a caminhar, a ser melhor, a ter um corpo mais bonito, a ser mais leve, não só na alma, mas também no corpo físico. É isso. Ande com pessoas motivadas. Ande com pessoas motivadas. Ande com pessoas que vão fazer você crescer. Você está aí, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. 4 amigos fizeram com que o milagre acontecesse na vida daquele paralítico. E eu profetizo um milagre na sua vida. Eu profetizo um milagre no seu casamento, nos seus relacionamentos. Eu profetizo um milagre na sua vida financeira, espiritual. Sabe, eu profetizo um milagre na vida daqueles que estão doentes, que estão hospitalizados, que estão nas UTIs. Eu profetizo um milagre na vida daqueles que estão internados, ou na vida daqueles que estão em casa. Eu profetizo um milagre na sua vida financeira, meu irmão, espiritual. Eu profetizo que você vai ter a provisão e a prosperidade de Deus. Talvez essa semana você precisa de um milagre para pagar a sua luz, sua água, seu aluguel, a prestação do seu carro. Eu profetizo um milagre. Não ande com os 10 espias, ande com Josué e Calebe.
Se você andar com 10 espias, com aquele povo, você vai perder a terra prometida. Você vai perder o que Deus tem para você. Mas se você andar com pessoas como Josué e Caleb, vocês vão entrar no melhor da terra. E vocês vão desfrutar do melhor da terra. Você está aí? Você pode dizer amém? Eu quero concluir lendo um versículo de Josué 14:6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Caleb agora vira para Josué e diz: ei Josué, você sabe o que Deus falou há 40 anos atrás. Você sabe. Você ouviu o que Deus disse lá em Cádiz Barneia, em relação às promessas de Deus para as nossas vidas, em relação ao pedaço de terra que Ele ia me dar. Pois é, Josué, já se passaram 40 anos e eu estou aqui com 85 anos de idade para tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, querido, será que você consegue se lembrar do que Deus disse lá em Cádiz Barneia? Será que você consegue se lembrar daquilo que Deus disse lá atrás? Será que você consegue? E neste tempo é que você precisa ativar as promessas de Deus para a sua vida. É nesse tempo que você precisa ativar as promessas de Deus para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Que você creia. É uma nova estação, é um tempo que você nunca ouviu falar, que está vindo na tua direção. Dias melhores virão. Vamos entrar em uma estação completamente diferente. Uma estação nova, pessoas novas, pensamentos novos, uma nova forma de viver, de enxergar as coisas, que será uma peça-chave para este tempo na sua vida. Mantenha-se firme. Sabe por quê? Porque o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Você vai entrar num novo tempo, numa nova estação de Deus sobre a sua vida. Prepare-se, dias melhores virão.